Você gosta de criar canários como eu? Se a resposta é positiva, seja bem-vindo ao Canaril Porta da Lua. Eu sou Ailson. Não é a Alisson, é Ailson mesmo, tá? E nós estamos convidando você para bater um papo sobre canário, claro, que é a nossa praia, é o que nos dá prazer, né? Falar a respeito das nossas aves. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um tema que é interessante. Todos os temas dessa área são interessantes, mas esse é bastante interessante também, porque levanta algumas questões, né? Nós fazemos uma pergunta para iniciar a nossa conversa. Quem pode criar canário? Bem, vamos tentar responder a essa pergunta. Quem pode criar canário? A princípio, qualquer pessoa pode criar um canário. Primeiro, levando em consideração a parte legal. Os canários são considerados animais domésticos, aves domésticas. Da mesma forma que você cria um cão, um gato ou qualquer outro pet, qualquer outro bichinho de estimação, qualquer outro animal de estimação, você também pode criar um canário, né? Eles são considerados aves, animais domésticos, né? Aves domésticas. Assim como os cães, os gatos estão com o homem há séculos e séculos, né? E por isso são consideradas aves domésticas. Para você criar uma ave silvestre, você precisa ter uma licença especial dos órgãos ambientais, né? Do IBAMA, né? Precisa ter um registro dessa ave no IBAMA, e o IBAMA precisa controlar e está inspecionando como você está criando essa ave silvestre. Então, existem muitas formalidades e muitas exigências a serem cumpridas para se criar uma ave silvestre. Mas para se criar uma ave exótica, não são todas aves exóticas, mas o canário está dentro das aves exóticas permitidas e consideradas aves domésticas. Não há necessidade de uma licença dos órgãos ambientais. Assim como você não precisa ter necessidade dos órgãos responsáveis da Sociedade Protetora dos Animais para criar um cão, criar um gato ou criar qualquer outro animal. O canário também não. O canário do reino também não. O canário do reino o pessoal chama canário belga, né? Também não necessita, porque são aves que já estão convivendo com o homem em ambiente doméstico há centenas e centenas de anos, assim como os cães e os gatos. E assim como os cães e os gatos, os canários de hoje
tem muito pouco a ver com os canários ancestrais, com aqueles que vivem no ambiente natural. São mutações. O homem fez uma seleção de cores e foi separando tipos, formas, para chegar ao que tem hoje. Não se espante, porque isso também foi feito com os cães, com os gatos, né? Com os animais, outros, com os porcos, com as galinhas, não é? Isso também foi feito. A diferença é que alguns animais o homem fez essa seleção para aprimorar a carne, a montaria e tal. Para os bichos de estimação, não, fez apenas por um prazer estético, né? Pela beleza, por uma questão de companhia. Então, chegou-se aos cães que existem hoje, aos gatos que existem hoje e aos canários que existem hoje. E tanto cães quanto gatos, quanto canários, esses que nós temos hoje em nossa companhia, não viveriam no ambiente inóspito, no ambiente natural, entre aspas, porque o ambiente natural desses bichos é o ambiente doméstico, eles não sobreviveriam no mesmo ambiente que vivem as aves silvestres que estão lá nas matas. Esses canários, esses cães e esses gatos não conseguiriam sobreviver, né? Então, são animais perfeitamente adaptados ao convívio doméstico e que vivem conosco. Tem gente que não tem nenhum escrúpulo de criar um cão, mesmo que seja na corrente, né? De criar um gato, mesmo que castre, que cape. Aqui no Nordeste a gente fala em capar. Não tem nenhum escrúpulo. Mas se falar em criar uma ave, um canário, por exemplo, não, bichinho, tem que viver em liberdade, ele tem que voar. As galinhas também têm asa, os perus também têm asas, os patos também têm asas, né? As codornas também têm asas, né? Mas elas têm um papel, específico na vida dos seres humanos. Essas que eu falei servem para consumo, para alimentação do homem. O canário não. Ele não serve para alimentação, mas ele nos faz companhia, como o cão e o gato. Ele alegra o nosso viver com o canto, com a cor, com a reprodução, porque ele reproduz tranquilamente em ambiente doméstico, com a alegria que nos dá quando ele vai tirar os filhotes dele, né? E vai continuar a dar continuidade à sua espécie. Ele nos dá toda essa alegria. Então, a finalidade é estética, a finalidade é do prazer, né? Da companhia e não da alimentação que nos dá o porco de hoje, a galinha de hoje, a codorna de hoje. Não. Essas aves, os canários, é uma companhia que nós temos, como temos um cão e um gato. As asas servem para voos muito curtos, que eles fazem em viveiros, em gaiolas, em criadeiras, em voadeiras, mas que não servem para voar grandes distâncias, porque são mutações, não são aves que estão na natureza, lá na floresta, desenvolvendo habilidades de voo para fazer com que eles se desloquem em busca de alimentos,
para fazer com que eles se desloquem para fugir dos predadores. No ambiente doméstico, eles não precisam fugir de predadores, eles não precisam voar grandes distâncias para buscar alimentos, e por esse motivo eles não desenvolveram capacidade de voo. Eles têm asas, mas voam muito pouco. Então não tem escrúpulo de criar uma ave doméstica simplesmente porque ela tem asa, porque a asa que ela tem serve para ela voar no ambiente onde ela se encontra e serve para suprir as necessidades dela. Nós devemos ter escrúpulos de pegar uma ave que se encontra nas matas e aprisionar dentro de uma gaiola. Aí sim, aí é crime e nós não devemos fazer isso. Mas as aves domésticas que convivem há centenas e centenas de anos com o homem e que estão adaptadas a esse convívio, elas não se adaptam a outro convívio, a esse convívio lá da floresta, da mata, da caatinga, não. Isso aí é para outro tipo de ave, não para os canários do reino, os canários belgas. Então, essa parte, dada essa parte, explicação dessa parte legal, eu espero que os seus escrúpulos tenham diminuído um pouco, não é? E você já esteja pensando um pouquinho diferente. Nós passemos a questão do manejo. Qualquer pessoa pode criar? Sim, porque a partir do momento em que você tem um canário, você não tem muito trabalho. O trabalho que você tem em criar uma ave é o trabalho que você tem em criar um cão ou um gato. O trabalho é até menor, porque a ave é um animal bem menor, não é? Então, as necessidades de alimentação são as mesmas, de higiene são as mesmas, de sanidade são as mesmas, mas come menos, bebe menos, suja menos, né? Talvez dê menos trabalho. Um canário, talvez dê menos trabalho do que um cão, do que um gato. Talvez vai te dar bem menos trabalho, talvez vai fazer bem menos barulho, né? Eu tenho 2 filhotes de dálmatas que estão ali latindo enquanto nós estamos aqui no canarinho produzindo esse vídeo, né? Então, um casal de canário vai te dar menos trabalho. Não é nenhum bicho de 7 cabeças criar canário. Você tem que ter uma boa gaiola ou um bom viveiro, né? Um bom lugar onde ele vai ficar. Não importa se é numa gaiola, se é num viveiro. Se for num viveiro, melhor. Quanto mais espaço ele tiver para se movimentar, melhor para ele, né? Mas há um contrassenso. Eu já vi aí que você tem umas gaiolas que não são tão grandes, né? É verdade. Essas gaiolas são chamadas gaiolas criadeiras e elas servem justamente para o período de reprodução. Por isso é que elas têm esse formato. Mas ali na frente